dia, a nossa aula de história, refletindo liderança positiva. Vamos falar aí de liderança no Brasil colonial, é a página 42. Ser líder é uma tarefa que requer responsabilidade, conhecimento e sabedoria. Durante a história do Brasil colonial, tivemos muitos líderes. A maioria deles era português, porém um representante holandês destacou-se no Nordeste. Nós já falamos sobre ele, né? Maurício de Nassau. Ele representava a Companhia das Índias Ocidentais, mas dizem que não cumpria todas as ordens vindas da Holanda. Dizem até que ele favoreceu os colonos que cultivavam açúcar em Pernambuco, concedendo-lhes empréstimos e cobrando menos impostos do que a companhia desejava. Talvez por isso ele foi demitido. Maurício de Nassau era inteligente e culto, e por isso valorizava as artes como a música e o teatro. Construiu em Recife um observatório astronômico em uma das torres do Palácio de Friburgo. Os holandeses permaneceram no Brasil durante 24 anos, que é pouco tempo, né, em relação aos portugueses, para sabermos se realmente foram bons líderes. Fato é que Recife ficou mais triste quando o príncipe Maurício de Nassau se foi, né? Acho que ele era um ótimo líder porque todos gostavam muito dele. Página 43. Segundo o texto, é possível dizer que o Brasil liderado pelos holandeses seria melhor do que o Brasil liderado pelos portugueses? Não, né, gente? Não é possível avaliar. Por quê? Porque os holandeses ficaram muito pouco tempo. 24 anos é pouco tempo, né, para saber em relação aos portugueses. Eles ficaram pouco tempo morando no Brasil, então não tem como fazer essa comparação. 2. O autor do texto diz que Maurício de Nassau foi um governante inteligente e culto. Letra A. O líder de um país preocupado com a cultura é realmente um líder melhor? Acredito que sim, claro, né, gente? Eu concordo. B. Por quê? Qual é, em sua opinião, a importância de um país investir em cultura? Então, a cultura é muito importante para a cidadania, para os valores de uma nação, né? Uma coisa muito importante, que é a cultura, a educação, isso tudo traz valores, né, para uma nação. E 3, se você reparar bem, somos liderados em vários momentos da nossa vida, na escola, nos esportes e até mesmo em casa. Será que sabemos ser liderados e sabemos liderar? Então nós precisamos parar e refletir aí. Sabemos ser bons ouvintes, né, obedecer regras, limites, né? Ter disciplina, né? Ser um bom ouvinte, né? Isso é importantíssimo. Um bom líder pode fazer a diferença na vida de um povo? Muito, né? Nós precisamos de bons líderes, sempre. E aí, ó, página 44, mineração, né? Tem lá, os grandes feitos são conseguidos não pela força, mas pela perseverança. Samuel Johnson. Vejam essa muralha. Como os europeus conseguiram ultrapassar? É verdade, somente com muita força de vontade isso foi possível. A professora Paula nos disse que era muito difícil, era preciso ser perseverante. A persistência nos leva mais longe. Os europeus agiram com perseverança ao ultrapassar os limites naturais do território brasileiro? Sim, né, gente? Eles foram muito determinados. Observe a imagem da Serra do Mar. Quais obstáculos os europeus deveriam ultrapassar? Como você costuma agir quando os obstáculos aparecem em sua vida? Isso é para vocês pensarem, refletirem, né? Página 46. Ultrapassando a Serra do Mar. Observe as linhas do tempo abaixo. Elas nos ajudarão a lembrar de fatos importantes na história do Brasil. Então, tem lá Nordeste brasileiro de 1500, 1530, os holandeses em Recife, a mesa farta, muita fartura, muito dinheiro, né? Enquanto que em São Paulo, 1500, a chegada aí dos padres jesuítas, né? Em 1532, tudo continuava da mesma forma, né? E tudo muito simples. São Paulo não tinha muito progresso, enquanto que Nordeste tinha bastante progresso. Enquanto no Nordeste brasileiro,
Os engenhos traziam prosperidade e riqueza. Em São Paulo, na região sudeste do país, a situação era de dificuldade e pobreza, não tinha progresso, né? Página 47. De acordo com as linhas do tempo da página anterior, qual a principal atividade econômica que se desenvolveu no Nordeste brasileiro? Então, aí seria o cultivo da cana-de-açúcar, que trouxe muita riqueza para o Nordeste, né? E 2. Escreva como foi a ocupação de São Paulo segundo a linha do tempo. Então, os europeus chegaram pelo litoral, né, ultrapassando a Serra do Mar, estabelecendo-se em casas muito simples e ali ficaram. 3. Quais diferenças foram apresentadas em relação à ocupação do Nordeste e do Sudeste na região de São Paulo? Então, os engenhos lá no Nordeste traziam muitas riquezas. E em São Paulo, né, já em São Paulo, a situação era bem difícil, de extrema pobreza. Qual desafio os colonizadores tinham na região de São Paulo? Quando os portugueses chegaram ao litoral paulista, em São Vicente, reconheceram a região como um estreito espaço entre o mar e uma serra. Nesse espaço, dificilmente conseguiriam encontrar metais preciosos. Era preciso ultrapassar a serra. Esse lugar, chamado Serra do Mar, já foi denominado Muralha Verde, porque era praticamente intransponível. Esse era o limite, né, que eles encontraram, como se fosse uma barreira. Então, olha aí, observe o relevo na ilustração abaixo. E aí a gente pode localizar a região por onde os portugueses chegaram pela Serra do Mar, né? Olha que incrível, tinha uma barreira de vegetação todinha, uma serra todinha de árvores que impedia, né, a passagem deles. Circule a Grande Muralha Verde. Lá em cima vocês vão circular a Grande Muralha Verde, tá? Apesar dos colonizadores terem chegado e se instalado inicialmente no litoral, a colonização na capitania de São Vicente não se deu apenas na faixa litorânea, mas também no sertão, já que a estreita faixa de terra não favoreceu a plantação de cana-de-açúcar, como nas capitanias nordestinas. Além disso, a busca por ouro e prata levaram os colonizadores além do litoral. 5. Porque os colonizadores sentiram necessidade de sair do litoral de São Paulo? Porque eles precisavam plantar cana-de-açúcar, né? E encontrar metais preciosos também. Então, eles saíram, né, do litoral de São Paulo. 6. Com o que eles se depararam? Eles se depararam com a Serra do Mar. E olha as imagens aí da Serra do Mar no Rio de Janeiro e Serra da Quebra-Cangalha, Lorena, São Paulo. A Serra do Mar é uma cadeia montanhosa do relevo brasileiro que se estende por aproximadamente 1.500 quilômetros ao longo do litoral leste e sul do país, indo desde o estado do Espírito Santo até o sul do estado de Santa Catarina. O que você acha que os colonizadores europeus pensaram ao se depararem com a Serra do Mar? Aí você vai dar a sua opinião. O que será que eles pensaram? Que dificuldade, né? Como que nós vamos transpor tudo isso? 8. Porque eles não desistiram dos seus objetivos? Eles não desistiram porque eles foram determinados, né? Ser determinado é muito importante. Ao ultrapassar a serra, fundaram no Planalto de Piratininga uma vila que daria origem à cidade de São Paulo, que foi onde tudo começou, né? E por hoje é só, pessoal. Vamos falar mais sobre isso nas nossas aulas online. Um beijo!